tem... meu Deus, eu não tinha nem começado a gravar aqui. Vou repetir aqui, gente. Bom, como eu disse, né? Eu já não tava gravando, mas agora eu comecei a gravar. Então me perdoe aí, quem tá aqui na linha comigo. Eu vou só dar aqui. A gente já orou, pediu ao Senhor que nos revelasse a tua palavra de hoje. Pedimos ao Senhor por discernimento, sabedoria, entendimento, porque se não for o Espírito Santo de Deus que revelar para nós, discernir para nós, é tudo em vão esse encontro que a gente tem aqui. Então a gente vem aqui na dependência do Senhor, a gente vem aqui na dependência do Espírito Santo, falar o nosso coração, tirar as escamas dos nossos olhos. Então, a gente já fez esse momento, já fiz o momento aqui com as minhas irmãs, a gente sempre começa com oração. A segunda coisa que eu quero dizer é que, como tá vindo muitas pessoas que concordam, muitas pessoas que não concordam, eu tô direcionando o coração de toda a minha equipe e de todas as mulheres que já fazem parte da comunidade Emagreça com a Bíblia, para que se verem algum comentário, alguma coisa alguma coisa de maldade, são os famosos haters, né, da internet. Então, se verem alguma coisa assim, ore por essa pessoa, não ataque, tá? Não ataque. Ore, se Deus está em nós, nós somos amor, né? A Bíblia diz que a única coisa que nós devemos dever às pessoas é o amor. Então não ataque, não discuta, tá? Só ore para que Deus abra o coração dessa pessoa, para que Deus se revele para essa pessoa. Então nós, né, que fazemos parte do Emagreça com a Bíblia, somos pessoas de paz. Tá? Somos pessoas que amam os nossos inimigos. A Bíblia fala, orem por aqueles que vos perseguem, ore pelos seus inimigos. Então a gente precisa obedecer a palavra, principalmente nesse momento. E essa obediência, ela nos fortalece. Essa obediência, ela nos traz paz, ela nos traz segurança, porque nós não estamos aqui para ganhar seguidores, nós não estamos aqui para aparecer. Os seguidores, eles são a consequência do conteúdo que a gente está colocando ali na internet, da palavra que é a verdade. Então não é a Angelita que se levantou para falar alguma coisa, eu estou expondo a palavra, a Bíblia, né? Eu estou expondo a verdade de Deus, a verdade que Deus criou para a gente viver. Então isso incomoda, né? Por que incomoda? Porque a verdade, ela confronta, a verdade, ela também liberta. Então, aqueles que estão sendo confrontados, aqueles que estão ficando incomodados, é porque a verdade está alcançando o coração deles. Então, nós, né, como representantes de Deus, como embaixadores de Cristo, nós não podemos cair nessa cilada, né, de querer rebater, de querer se pronunciar. Então, precisamos nos fortalecer no Senhor. Amém? Então, partindo dessa introdução, né? Eu sou Angelita Caio, sou a embaixadora de Cristo. A André escreveu, Deus está fazendo uma obra em todos que se voltam para Ele. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, Andréia. É isso aí, minha irmã. Então, eu sou Angelita Caio, eu sou embaixadora de Cristo, como você que se posiciona nas mãos do Senhor. Eu sou a mulher que Deus confiou esse ministério Emagreça com a Bíblia por conta do que Ele está fazendo na minha vida. O meu espinho na carne é sobre alimentação, é sobre compulsão alimentar, é sobre vícios em açúcar e doce. Meu paladar, ele sempre foi muito infantil. Então, a transformação que Deus está causando em mim é o que eu passo para as nossas mentoradas. É isso que eu ensino. E eu volto elas para a palavra. Eu volto elas para a palavra de Deus. E é a palavra. Não é eu que liberto, é a palavra de Deus que liberta. É quando a mentorada se posiciona e olha para a palavra e começa a medir a vida dela com o prumo da palavra, aí há inúmeras transformações. Há inúmeras libertações. Então, é isso que é, de fato, Emagreça com a Bíblia. Tá certo? Então, vamos entrar hoje na nossa meditação, no nosso princípio 25. Nós já tiramos 24 princípios só do livro de Gênesis sobre alimentação. Hoje nós vamos entrar no princípio 25, que
o nosso tema é alimentação é comunhão familiar. Olha só que tema profundo, né? Então, nessa jornada aqui, nós estamos aprendendo que alimentação, aos olhos de Deus, não é apenas uma necessidade fisiológica, mas é uma linguagem espiritual carregada de governo, de culto, de guerra, de promessa e de destino. A Bíblia começa com um prato lá no Éden e termina com um banquete lá no céu, na ceia do Cordeiro. Isso já nos revela: o prato é um altar onde as escolhas são feitas e futuros são definidos. Olha só, o prato é um altar onde escolhas são feitas e futuros são definidos. Cada princípio que nós recebemos até aqui não foi apenas uma lição, foi uma chave. Foi uma chave de leitura bíblica e uma convocação espiritual. Até agora, eu vou passar rapidamente aqui os princípios que nós já entendemos, porque senão não vai dar tempo de fazer o nosso de hoje. Mas vamos lá. Nós entendemos que alimentação é governo, que é redenção cósmica, que é prova, que é iniciação espiritual, que é guerra, que é identidade. E as nossas alunas aqui do Emagreça, cada frase dessa que eu estou falando, cada princípio desse, está fundamentado na história bíblica. Não é eu que inventei. Está fundamentado em versículos, em vidas que Deus deixou registrado na palavra, tá certo? Aprendemos que a alimentação é sinal de domínio restaurado, que a alimentação é culto, que a alimentação é intercessão, que a alimentação é aliança, é discernimento, é purificação, é gestão de tempo, é ambiente de promessa, é desbloqueio de esterilidade, é reconhecimento de autoridade, é visão profética, é hospitalidade sacerdotal, é transmissão geracional, é separação de propósito, é posicionamento de herança, é revelação de alinhamento profético, é posicionamento, é caminho de revelação e hoje que nós vamos estudar é comunhão familiar. Por que que é comunhão familiar? Porque José serviu seus irmãos com porções multiplicadas e restaurou vínculos partidos da traição. Nós vamos ver mais de perto Gênesis, capítulo 43, do verso 26 ao 34. Anota aí para você pensar depois, deixar esse princípio registrado no seu coração, na sua mente, ter mais entendimento do que a Bíblia diz sobre a alimentação. Então, o princípio profético é por que a alimentação é comunhão familiar. Porque a comida, quando ela é consagrada, quando ela é entendida, quando ela é servida com entendimento, ela consagra, ela é consagrada com perdão, com honra, ela tem o poder de restaurar vínculos que foram rompidos pela dor. Ela tem o poder de selar reconciliações que palavras não conseguiriam resolver. E ela também tem o poder de transformar a mesa em um altar de restituição familiar. Tudo isso nós vamos tirar da história de José. Vamos ver. O texto, ele vai dizer, né? Versículo 26. José, vamos fazer um resumo aqui. Porque, peraí, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Porque eu coloquei já os versículos, já com as palavras hebraicas. Gênesis, capítulo 43, do 26 ao 36. Pega aí sua Bíblia, se você tiver. Vamos lá. 46, do 26 ao 34. Vamos lá. Quando José chegou, eles presentearam com o que tinha trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Olha só o sonho de José se cumprindo aqui, gente. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem vocês falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai,
ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: E este, o irmão caçula de quem vocês me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: Sirvam a comida. Serviram a ele e, separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho até o mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Esse é o texto, né, do qual nós vamos ver ele mais de perto. Vamos aqui então, versículo 26, esse gesto de se curvar no hebraico, ele é a palavra xaxá, e ela é uma referência legítima de reconhecimento de autoridade. Então, olha só, os irmãos dele chegam e se curvam. Então, isso era um reconhecimento legítimo que José era autoridade. Mas os irmãos dele que estavam ali não faziam ideia de que ele era José. Ele era aquele irmão que tinha sido vendido como escravo para o Egito, que tinha sido jogado naquele poço lá para morrer. E, enfim, toda a história de José. Mas nós vamos ver esses detalhes aqui para que a gente possa entender um pouco mais. E quando ele, no versículo 27 ao 28, José pergunta por quem, a primeira coisa, pelo pai, né? Ele tinha um vínculo com o vínculo com a raiz ainda importa para quem carrega a promessa. Então, como que tá meu pai? Ele tá vivo ainda? Não foi assim que ele perguntou. Como que tá o pai de vocês? Por quê? Porque eles não sabiam que José era irmão deles. Quando ele vê Benjamim, o que ele faz? Primeira coisa, ele libera uma bênção. Deus te conceda graça. Aqui essa palavra graça, que quando José pronuncia isso daqui, é uma palavra do hebraico que ela se pronuncia shen, e ela é o quê? Um favor divino. Quando José vê a Benjamim, ele fala assim, olha, que Deus te conceda um favor divino. Que Deus continue te abençoando. Então, José, ele abençoa o seu irmão mais novo. E aí José sai e se retira para chorar. Esse daqui é o verbo baká. Ele revela uma emoção profunda contida em vários anos. Minhas irmãs, aqui há um segredo muito grande. Quando o nosso coração está triste, angustiado, a nossa dor, ela sai pelas lágrimas. A gente precisa ir aos pés do Senhor para expor toda a nossa dor aos pés do Senhor. José não fez escândalo. José se manteve equilibrado. José, ele se manteve posturado na frente dos seus irmãos que havia vendido ele, que havia traído ele, que havia mentido sobre ele, que havia sido verdadeiramente o hater da vida dele. E aí ele se posiciona e ele vai chorar. E ali, aos pés do Senhor, toda a dor do coração dele sai. E aí depois ele volta com um alimento para servir os seus irmãos com ordem e respeito. O alimento, ele é servido depois do choro, depois da cura. A cura vem antes de servir o alimento. A cura vem aos pés do Senhor. A cura vem quando a gente se derrama, quando a gente deposita a nossa confiança no Senhor. Olha só que coisa linda que a gente está aprendendo. No verso 20, no 33, do 32 ao 33, a gente vê que a mesa é organizada com ordem e respeito. Ordem de idade, desde o mais moço até o mais velho. E Deus, ele está nos mínimos detalhes. A gente precisa entender isso. Deus está nos mínimos detalhes. Deus está naquela palavra de maldade, de maldição que aquela pessoa colocou sobre a sua vida nos mínimos detalhes. Então nós não precisamos nos preocupar.
Eu falo que muitas são as distrações que chegam para nos tirar do propósito. E se a gente não estiver atenta à voz de Deus, se a gente não estiver atenta ao propósito que Deus tem colocado no nosso coração, essas distrações, elas nos tiram do caminho. Então hoje, o que o Senhor está nos ensinando é para que nós nos posicionemos. Nós temos o Senhor para nós chorarmos as nossas dores, chorarmos as nossas lágrimas. E entenda, guarda essa frase. Eu aprendi essa frase lá no seminário que eu fiz sábado. As nossas dores saem pelas lágrimas. Chore diante do Senhor, mas se posicione diante do mundo. Se posicione como uma mulher de Deus. Se posicione diante do seu prato. Versículo 34, a gente vê que Benjamim recebe mais. E ninguém se ofende com isso. O perdão, ele venceu a comparação. Ainda que Benjamim recebesse 5 vezes mais a porção, nenhum dos outros irmãos, eles se ofenderam. Eles beberam e festejaram. O que isso revela hoje para mim e para a sua vida? Que a comunhão, ela não depende de quem merece, mas de quem decide curar. Olha só, a comunhão não depende de quem merece, mas de quem decide curar. Você é instrumento de cura? Deus usa o prato para restaurar os laços que o orgulho rompeu. O perdão real, ele vai se revelar na forma como eu e você servimos. A mesa da casa, ela precisa voltar a ser a mesa da reconciliação, não do silêncio amargo. Como que eu posso aplicar isso na minha vida? Tem uma pergunta de confronto aqui para mim e para você. Eu e você temos usado o alimento como uma ponte de comunhão ou como fuga de confrontos? A cura aqui é quebrar o silêncio da mesa. Quando a gente quebra o silêncio da mesa, a gente pode ser mais poderoso do que 1000 conselhos. Quer se reconciliar com uma pessoa? Prepara uma refeição para ela. E não fala nada. Só prepara em oração. Prepara pedindo para o Senhor, faça a tua vontade. Qual que é a direção que Deus está nos dando? Para servir. Mas antes, sirva o perdão dentro do seu coração. E outra coisa que a gente aprende aqui é o posicionamento. A comunhão familiar, ela é uma decisão espiritual. Se eu quero cura, eu devo começar a mesa. Amém? Qual que é a implicação que isso tem para mim e para a sua vida? Que atitude que eu e você deve tomar a partir de agora? Parar de tratar a refeição como um ato automático e transformá-la em um ambiente de reconciliação. Preparar cada prato com intenção, com fé, com expectativa de cura nos vínculos. Expectativa de cura ali naquele ambiente. Reconhecer que a forma como eu sirvo revela a cura que eu carrego ou também a mágoa que eu alimento. Olha só que profundo isso. Reconhecer que a forma como eu sirvo, ela vai revelar a cura que eu carrego ou a mágoa que eu ainda alimento. E celebrar a porção do outro sem ciúmes, sabendo que onde há cura, há liberdade para honrar. Celebrar quando uma pessoa está crescendo, quando uma pessoa recebe mais, celebre isso, porque quando a gente celebra, minhas irmãs, a gente tirou o ciúme, tirou a inveja. A gente sabe que o Senhor, ele serve cada filho com porções tremendas, com porções abundantes. Mas quantas vezes a gente fica com ciúme? Nossa, olha lá como fulano cresceu, como ciclano cresceu. Ah, fulano cresceu por causa disso. Fulano não consegue celebrar, não consegue exaltar o Senhor. Então o Senhor hoje nos ensina que a nossa atitude que nós devemos tomar é que quando alguém recebe mais, nós precisamos celebrar sem ciúmes. Entendendo que aonde há cura no meu coração,
a liberdade também para honrar as pessoas. Vamos desmascarar um pouquinho o sistema? O sistema corrompido, ele sabe que a mesa é sagrada. E por isso ele tenta destruí-la de forma silenciosa e progressiva. Como o sistema alimentar atua hoje na comunhão? Ele fez o quê? Ele industrializou o comer sozinho, né? Quantas vezes a gente prefere, não, vou comer aqui rapidinho porque eu tô atrasada, e não desfruta de uma comunhão. Minhas irmãs, isso é tão sério, é tão importante. Ontem eu tava com tanta coisa pra fazer, porque como eu fui no seminário sábado, fiquei o dia inteiro na igreja no sábado, e eu não consegui fazer as minhas programações da próxima semana, um monte de coisa que eu preciso programar, fazer, e eu fui convidada para almoçar na casa de uma amiga ontem. E aí o Márcio falou, vamos, amor, almoçar? Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? Mas eu também tenho que viver minha vida social, eu preciso ir. Só que eu não tinha caído a ficha ainda desse tema que a gente ia estudar hoje, sobre comunhão, né? Sobre comunhão na mesa, sobre comunhão familiar. E eu cheguei lá, tinha várias pessoas que eu não conhecia, fui conversando com um, com o outro, e acabei conhecendo o dono de uma rádio lá do Brasil, que ele tem uma rádio, ele é cristão, e nessa rádio ele fala para mais de 5 milhões de pessoas. E sabe o que aconteceu? Ele me convidou para falar do Emagreça com a Bíblia na rádio dele. E aí a gente fica pensando, cara, quantas coisas a gente perde quando a gente não tá junto. Se eu não tivesse ido, eu tinha perdido essa oportunidade que o Senhor tinha feito para mim. Eu tava atrasada? Tava. Mas foi um imprevisto. Um imprevisto não foi algo atípico que aconteceu, né? Foi algo atípico que aconteceu. Deixa eu colocar aqui que daqui 10 minutos vai começar o estudo lá na Bíblia. Tem que acabar aqui. Então, olha só, como Deus ele é maravilhoso. Como Deus ele proporciona para nós aquilo que nós precisamos na nossa caminhada. Então, comer sozinho, como se fosse independente, não é saudável. Lógico que tem dia que a gente vai precisar comer sozinho, mas aproveite a oportunidade de sempre estar na mesa com alguém. O sistema também ele criou refeições ultraprocessadas que dispensam o preparo, anulando o ambiente de serviço mútuo, né? Ele normalizou cada um no seu horário, destruindo o que? O senso de família. Como que o sistema farmacêutico ele lucra com isso? O isolamento alimentar, ele gera aumento de ansiedade, carência afetiva e depressão silenciosa. Crianças que não comem com seus pais crescem sem vínculo seguro e viram adultos com transtornos de relacionamento. O que era para ser resolvido em comunhão vira lucro em forma de antidepressivos e estabilizadores. Então, toda ausência de comunhão à mesa é um altar de enfermidade disfarçado de rotina moderna. O prato que não gera conversa gera carência. O prato que não gera cura será usado para escravizar. Eu aprendi no seminário no sábado que uma pessoa, ela precisa de pelo menos 8 abraços por dia para que ela cresça, principalmente na fase de desenvolvimento, para que ela cresça como uma pessoa amada, segura, estabilizada. É isso mesmo, Andréia? Doutora Andréia, psicóloga. Nós tivemos um seminário muito abençoado ali com missionários psicólogos que veio nos capacitar para a gente servir melhor. Qual que é a ativação espiritual que nós vamos fazer aqui? A minha mesa é ambiente de confronto, silêncio ou reconciliação. Eu me alegro com a porção dos outros ou ainda comparo?
Quem Deus está me pedindo para abençoar com um prato antes mesmo de pedir desculpas? O que eu sirvo carrega mágoa ou esperança? Eu estou disposta a restaurar um vínculo com pão e perdão? Vamos fazer a nossa oração pedindo para o Senhor. Coloca aí a mão no seu coração, se você puder. Pede para o Senhor, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Hoje eu consagro minha mesa ao teu governo. Eu não quero mais usar o alimento como fuga, nem o silêncio como resposta. Que a comida que eu preparo seja um canal de cura. Que o pão que eu sirva seja um altar de reconciliação. Restaura os vínculos quebrados pela dor. Me ensina a me alegrar com a porção do outro. Tira de mim o desejo de revanche e me dá o espírito de reconciliação. Que minha mesa seja lugar de lágrimas curadas, não de palavras engolidas. Que o que eu cozinho carregue mais do que sabor, carregue redenção. Em nome de Jesus. Amém. O nosso manifesto profético hoje é que alimentação é comunhão familiar, porque o que o pecado dividiu, Deus restaura com prato de honra. Porque o pão que um dia foi usado para trair, hoje pode ser usado para restaurar. Porque a mesa do reino começa com reconciliação e termina com celebração. Vamos declarar? Hoje, minha mesa será lugar de cura. A partir de hoje, minha mesa será lugar de cura. Minha cozinha será um altar de reconciliação. Meus pratos carregarão graça e não rancor. Os meus vínculos serão restaurados, um pão por vez. E minha casa provará que onde há perdão, há comunhão abundante. Amém? Glória a Deus por isso. Minhas irmãs, muito obrigada. Vamos agradecer, Senhor Deus, muito obrigada por mais essa palavra. Muito obrigado pelas minhas irmãs que estão aqui, pelas irmãs que vão chegar, pelas pessoas que vão ver esse vídeo. Que o Senhor alcance os corações, que as nossas mesas sejam cura, que as nossas mesas sejam libertação, que haja intenção. E agora a gente com esse entendimento, a tua palavra diz que a nossa mente ela é renovada com um novo entendimento. O novo entendimento é trazido pela tua palavra. E agora nós vamos olhar para a mesa agora com outra visão, Pai, como um sinal, uma mesa como um símbolo de reconstrução, de reconciliação, de altar reconstruído. Que os nossos preparos quanto ao nosso alimento seja em oração, não em murmuração, que seja com todo o amor do nosso coração, para que a gente possa servir aqueles a quem rodearem a nossa mesa. Que principalmente tenha o conceito de perdão, de restauração e de cura. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigada por estarem presentes hoje. Continue orando pelo Emagreça. Continue abençoando aqui os nossos encontros presenciais. E qualquer dúvida também que vocês tiverem, vocês podem escrever aqui, tá bom? Deus abençoe vocês. Deixa eu ver aqui. Deus abençoe. Podem sair e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Beijo grande para vocês.